É isso aí, minha gente, boa noite, paz seja com todos, amém? Glória a Deus, obrigado pela companhia, obrigado pela presença mais uma vez, reunidos aqui na residência dos Almeida, glória a Deus, né? Para louvarmos juntos e bendizermos o nome do Senhor Jesus, estudarmos a palavra do Senhor e ter comunhão uns com os outros, amém? Glória a Deus, vamos iniciar. Se você ainda não compartilhou, compartilha aí a nossa live. Reparte aí com seus amigos, abre uma sala de vídeo, ou então faz um compartilhamento no modo público, para que muitas outras pessoas possam ter contato e estar aqui conosco, conectadas, ouvindo a palavra de Deus nessa sexta-feira, dia 10 de julho de 2020, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Juliana, faz a oração para nós iniciarmos. Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui reunidos para louvar a Ti. Obrigado porque nós temos saúde, nossa família está tudo bem. Glória a Deus. Obrigada porque o Senhor tem nos guardado todo esse tempo. Queremos que continuará nos guardando, nos abençoando em nome de Jesus. Abençoe essa live agora, que seja maravilhosa. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Vamos adorar o Senhor Jesus? Hino do cantor cristão, número 384. 384, vamos. Diminuir aqui para todo mundo ver aqui. E a letra da canção. Aleluia, vamos lá! Você gosta de hino antigo também? Nós aqui gostamos, então vamos cantar uma das antigas aqui, eu canto sempre essa, né? Muito linda essa canção. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, enche o coração da consolação que só Aleluia! Muito bem, meus amados, muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está conosco, conectadinho aqui, mais uma vez, hoje à noite, diretamente
de Moreira Salles, Paraná, louvando a Deus em família, nossa última live, né, desta vez, porque amanhã de manhã já estamos de partida, de volta, de retorno ao nosso lar, à nossa família, né? Vendo aqui algumas pessoas que estão conosco pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Fica por aí, daqui a pouco tem a última palavra da série, né? 5 passos para uma vida, para vencer as dívidas e prosperar em tempos de crise, né? Hoje é a última palavra dessa série. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos louvar com mais uma canção e aí já passamos a palavra em nome de Jesus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhecer. Aleluia. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Nós somos sem pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Louvar o altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Mais uma vez, o altar de adoração seja sempre. Oh, aleluia, seja amado Jesus. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Graças a Deus, amém? Tudo na nossa vida é por causa de Jesus, amém? Da sua grande graça e misericórdia manifesta por nós na cruz, lá no Calvário, dando a vida por nós, perdoando os nossos pecados, dando-nos a vida eterna, né? Garantindo para nós a salvação, a libertação. Aleluia, glória a Deus. Se estamos aqui hoje, queridos, se estamos aqui, estamos em nome de Jesus, amém? Conforme diz Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele, para todos sempre, amém. Glória a Deus. Queridos, estamos estes dias trabalhando com o texto de João capítulo 6, a partir do verso 5, que fala sobre a multiplicação dos pães. Estamos falando sobre 5 passos para vencer as dívidas e prosperar em tempos de crise. Outro tema para essa mensagem seria 5 atitudes para experimentar o milagre da multiplicação. Conforme disse aqui para vocês já algumas vezes, tá? A essência dessa mensagem, uma vez eu ouvi lá em Santarém, numa conferência pregada pelo pastor Josué Gonçalves, tá? E aqui eu trabalhei essa mensagem, mudei algumas coisas, acrescentei outras, e eu tenho ministrado este ensinamento que é poderoso e pode trazer libertação na área financeira, na vida de muita gente, né? E nós já falamos aqui sobre 4 passos para experimentar o milagre da multiplicação e começamos a falar sobre o 5º ontem, lembra? O primeiro passo, lembra qual que era o primeiro passo? Vamos lá, vamos revisar? Coloca em ordem o que está desorganizado. Deus não vai multiplicar a bagunça, né? Ok? Segundo passo, coloque o que você tem nas mãos certas, nas mãos de Jesus, né? Terceiro, vamos lá, qual foi o terceiro passo? Seja grato, né? Gratidão por tudo que você tem. Quem não é grato no pouco, jamais será no muito, né? Quarto passo, lembra do quarto passo? Evite o desperdício, né? Que esse era o 5º, na verdade, eu inverti, coloquei ele antes, né? E agora estamos estudando desde ontem o tema, o 5º passo, melhor dizendo, que é, lembra? Meus discípulos aqui de casa, né? Qual que é o último passo? É repartindo que sobra, né? Ok? Deixa eu só corrigir aqui, não é repartir o que sobra, tá bom, queridos? É repartindo que sobra, ok? Se você tiver o princípio do repartir, do contribuir, do abençoar pessoas, abençoar o reino de Deus, tá? É que vai sobrar, tá? Não é repartir se sobrar, repartir o que sobra. É repartindo que sobra, ok? E nós falamos aqui ontem a respeito de um texto que está em Provérbios. Nós lemos ontem o texto de Provérbios, capítulo 11, verso 24, que diz que aquele que reparte, mais se lhe acrescenta, mas o que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda, né? Nós já vimos aqui que tem algo que fica conosco, é justo reter, que é a nossa provisão, nosso sustento, mas parte do que recebemos de Deus é semente, e isso deve ser repartido, deve ser semeado. Tá? E nós vimos que o dinheiro, para ser bênção na nossa vida, tem que tocar 3 aspectos. Primeiro, tem que tocar o reino de Deus, isso se chama semente, dízimos e ofertas, né? Tem que tocar a vida do próximo, né? Também é semente. Isso aqui se enquadra no quesito de ajuda social, né? De suprir necessidades, e também se enquadra no princípio de honra, honrar a quem é digno de honra na nossa vida. E terceiro, então, o dinheiro também vai tocar a nossa própria vida.
E estamos falando isso baseado nos mandamentos de Jesus, né? Ele diz, olha, ama ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, Deus e o seu reino, ok? O próximo e a nós mesmos. O dinheiro, para ser bênção, deve tocar essas 3 esferas da nossa vida. E nós vimos também em 2 Coríntios 9, de 9 a 11, ontem, a respeito do princípio de que Deus dá pão e dá semente, né? Então ele dá pão para comer e semente ao que semeia. Tá? Então antes de ter a semente, eu preciso determinar no meu coração que eu vou ser um semeador, que eu vou ser alguém que reparte, que eu serei alguém que multiplica o que Deus me dá na vida de outras pessoas, que transborda o que recebe na vida de outras pessoas. Nós falamos também aqui, queridos, que nós não podemos esperar ficar milionários para começar a exercer esse princípio, né? Isso não tem a ver com quantidade, tem a ver com uma atitude do coração, ok? Se você tiver só um prato de comida, você tem um ponto de partida para repartir já com alguém, né? Dando umas colheradas para essa pessoa. Agora, ninguém aqui está só com um prato de comida, não é verdade? Tá? Mas nós temos que nos livrar da mentalidade de vitimismo, de que somos pobres, que somos coitados, que a gente precisa de mais o socorro dos outros, e ficar apenas esperando que sejamos alcançados pelo favor alheio ou pelo favor de Deus. E nunca pensar que nós podemos ser o canal através do qual Deus pode fazer a diferença no mundo. Tá? Então nós temos de aprender que nós devemos desejar diante de Deus não apenas ser abençoados, mas desejarmos ser abençoadores. Não ser o destino das bênçãos, mas ser um canal de bênçãos. Não apenas ser provido nas necessidades, mas ser um provedor do reino de Deus e das necessidades dos outros. Então, querido, a vida é muito mais extraordinária quando você muda a mentalidade. Então, se você muda a forma de pensar sobre dinheiro, sobre finanças, então Deus vai poder confiar ainda maior sementeira na sua mão, para que você possa então sim fazer grande diferença em nome de Jesus nessa terra. A prosperidade, nós vimos aqui, segundo o texto que lemos de 2 Coríntios 9, de 9 a 11, tá? Que Deus quer nos enriquecer, está no verso 11, que diz assim, para que em tudo enriqueçais, e aí vem o propósito, né? O objetivo, enriquecer, propósito, para toda beneficência. Então, Deus não quer que você enriqueça para você ficar ostentando por aí. Deus quer que você tenha muito, que você seja um poderoso canal, para que através da sua vida a obra dele seja feita, muitas pessoas sejam salvas, né? Pessoas sejam socorridas, e você faça uma grande diferença no mundo através daquilo que Deus quer colocar nas suas mãos. Mas só vai acontecer se você decidir no coração ser um semeador. Ele dá semente ao que semeia. Então, se você desejar ser um semeador, você vai pedir a semente ao Senhor e Ele vai colocar a semente na sua mão. Algumas pessoas não discernem o princípio do pão e da semente e acabam comendo tudo que recebem, porque elas acreditam que são pobres demais para repartir qualquer coisa, né? E quem come tudo, querido, não tem o que plantar, né? A semente não pode ser comida, a semente deve ser semeada, porque é da plantação que vem a colheita. E se não houver este tipo de mentalidade, seremos mendigos pela vida, apenas esperando o favor alheio e o socorro de Deus todos os dias. Eu sei que Deus, queridos, nos socorre todos os dias. Eu sei que é Ele que nos sustenta todos os dias, tá? Mas, queridos, o mesmo Deus que pode suprir apenas uma necessidade imediata, tá? É o mesmo Deus que pode trazer abastança e abundância na vida de uma pessoa. Só que isso é feito sempre de acordo com a fé. Jesus sempre que atendia uma pessoa dizia, seja feito conforme a tua fé. Em outras palavras, em outras situações ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Tá? Então se a pessoa tem fé apenas de que ela vai receber a provisão, é isso que ela vai ter. Mas se ela tiver a fé e buscar de Deus a graça para se tornar um provedor, é nesse nível que ela vai chegar, porque Deus quer fazer de nós canais poderosos para abençoar essa terra, inclusive na questão financeira. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então hoje eu mencionei ontem que nós falaríamos hoje a respeito de 7 princípios importantes envolvendo a oferta. Seja, querido, a oferta que você entrega na igreja, dízimos, ofertas e primícias, seja a oferta que você envia para o campo missionário, seja o socorro que você faz para o necessitado, seja também uma oferta de honra que você faz para abençoar a vida de alguém por quem você é grato, que Deus colocou na sua vida, né? Exercitando o princípio de honra de forma prática, tá bom? Ok? Então veja só,
esses 7 princípios devem ser considerados enquanto ofertamos, porque não é só dar dinheiro, ou bens, ou posses, ou coisas a Deus ou aos outros, que vai desatar o favor de Deus financeiro na nossa vida, tá? E trazer a multiplicação. Mas principalmente a forma e o coração que temos quando fazemos isso, tá? É que nós vamos, de fato, entender a vontade de Deus e andar na plenitude do que Ele tem para nós, ok? Agora eu vou falar algumas coisas aqui que eu já mencionei ontem. E aí eu vou sistematizar isso em forma de 7 princípios a serem observados enquanto nós ofertamos. Primeiro deles, tá? O que é para ser semeado não pode ser comido, ok? Já falamos, né? Quem come a semente não tem o que colher depois, tá? O que é para ser semeado não pode ser comido, tá? Se você acha, querido, que se você ofertar, dizimar, entregar as primícias, ou você socorrer o irmão necessitado, ou você ser um ofertante para missões, tá? Ou honrar a vida de alguém, se você acha que vai ficar com menos, você ainda não entendeu o princípio da palavra, que nós já estudamos ontem de Provérbios 11, 24, que diz: aquele que reparte ainda se acrescenta mais e mais. Ou seja, aquilo que foi repartido é uma poderosa semente que vai redundar numa poderosa colheita na vida da pessoa, tá? Mas quem pensa que vai ficar com menos e acaba retendo tudo, e acaba comendo tudo, então, queridos, acaba comendo pão e a semente também. E aí não vai poder reclamar porque não tem colheita depois. Precisa com clareza entender que parte é pão, parte é semente, e não pode ser comido aquilo que é para ser semeado. Esse é o primeiro princípio da lei da oferta, tá? Outra coisa, vamos lá. O segundo princípio envolvido na oferta é: Deus nos prova na área que Ele mais quer nos abençoar. Você sabia disso? Deus nos prova na área que Ele mais quer nos abençoar. Isso é um fato, isso é uma ordem, isso é uma lei dentro do reino de Deus. Ok? Antes de você ser abençoado numa área, você vai ser provado naquela mesma área. Porque se você for aprovado ao passar pela aprovação, então você vai para o próximo nível naquela área. E não só a provisão de Deus vem para a tua vida naquela área, mas você se torna um canal de bênçãos para outras pessoas na mesma área, ok? Então entenda isso, olha só. Se você foi alguém que foi fortemente ferido nas suas emoções, tá? Deus vai transformar essa maldição em bênção, essa ferida em bênção. Por quê? Porque quando você entender que em Deus há perdão, que há cura, que há restauração, ok? E você provar isso na sua vida, a sua experiência agora se torna um ponto de partida para a mudança da história de muitas outras pessoas que estão feridas também. Então a experiência que você passou, a cura que você experimentou, aquela prova que você viveu naquela área, se torna um ponto de partida para a restauração da vida de outras pessoas. Pensa num casal que passou por grandes lutas e problemas na vida conjugal. E aí então confiaram em Deus, ou pelo menos um deles pagaram um preço bem forte, e Deus trabalhou para restaurar o casamento dos dois. Estão vivendo hoje o melhor momento de suas vidas. Podiam ter acabado com tudo, destruído o casamento, destruído a família, mas pelo menos um dos dois resolveu acreditar e ir profundo em Deus, buscar a restauração do casamento. O que acontece? Normalmente um casal que passou por uma profunda restauração familiar vai ser usado por Deus para restaurar outras famílias também. Uma pessoa que teve problema na área da droga, por exemplo, queridos, uma vez que essa pessoa foi liberta de verdade, tá? O testemunho dela e a experiência de vida dela vai servir para ajudar e encorajar muitas outras pessoas a saírem das drogas também. O mesmo vale para uma pessoa envolvida na bebida e qualquer outro tipo de pecado. Tá? Então, queridos, Deus prova a nossa vida exatamente na área que Ele quer nos abençoar. Então, queridos, antes de você ser aprovado por Deus na área financeira para ter abundância, Ele vai primeiro provar a sua fé e provar a sua vida, a sua administração, a sua mentalidade na área financeira. E uma vez que você seja aprovado nessa área, então, querido, Ele vai te abençoar de forma poderosa. E você será transformado num canal de bênçãos para a vida de muitas pessoas. Então, só para repetir, primeiro princípio, o que é para ser semeado não pode ser comido. Segundo, Deus nos prova na mesma área que Ele quer nos abençoar e quer nos usar depois, tá? Ele nos testa nessa área, ou aproveita as experiências da vida que tivemos de sofrimento, cura as nossas enfermidades, nossas feridas, nossas dores, e acaba nos usando para a glória dEle, para ajudar outras pessoas que sofreram na mesma área.
Terceiro princípio envolvendo a lei da oferta. A semente sai das minhas mãos, mas não sai da minha vida. Olha que poderoso que é isso, querido, tá? A semente, toda oferta que você dá, todo socorro que você presta ao necessitado, tá? Os dízimos, primícias, ofertas que você entregou na igreja, tá? A oferta que você envia para o campo missionário, o necessitado que você socorre ao longo do seu caminho, pessoas que você encontra, a oferta de honra que você faz na vida de pessoas que merecem ser honradas, em presentes, em dinheiro, em qualquer tipo de investimento, seja uma refeição especial que você preparou para essa pessoa, uma roupa que você deu para ela, um sapato, ou qualquer tipo de honra que você ministrou na vida de alguém, financeiramente falando, que teve investimento financeiro para que aquilo acontecesse, tá? A semente sai das suas mãos, mas a semente não sai da sua vida, ok? Toda semente plantada, querido, sai do nosso governo, tá? Mas o potencial da colheita dessa semente que agora saiu das nossas mãos, ele vai permanecer na nossa vida para gerar uma grande mudança extraordinária na nossa vida, amém? Jesus, falando de si mesmo, que seria dado como oferta em nosso favor, ele usou o exemplo da semente de trigo, né? Ele diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se você pegar uma semente, querido, qualquer, e guardar dentro da sua geladeira, tá? Ou no seu armário, ela vai ficar sozinha, ela está íntegra, preservada, mas ela não serve para nada, é só ela. Ela não consegue alimentar ninguém sozinha, tá? E sendo guardada, ali preservada, ela também não vai se multiplicar na forma de colheita. Mas quando você planta uma semente, esta semente, com certeza, ela vai morrer, vai sair da sua gerência, do seu governo, do seu domínio, mas ela não vai sair da sua vida e ela vai gerar, com certeza, uma colheita poderosa. Amém? Queridos, olha só, papai está aqui, a mãe está aqui também, tá? Nós trabalhamos na lavoura muitos anos da nossa vida, né? Tá? E qual é o papel, né, pai, do agricultor? O papel dele é escolher a terra própria. A gente estava falando do arrozal essa semana, né? Lá em Santa Catarina tem muito plantio de arroz, tá? Ele tem que escolher o terreno próprio para plantar, não é, pai? Tá? Tem que preparar o terreno, não é só jogar semente no meio do mato, não é verdade? Não. Tá? Tem que escolher o terreno certo, ele tem que preparar o terreno, né? Para que ele se torne próprio para o plantio, ok? Ele precisa corrigir a terra, se for o caso, trazer uma adubação, se for necessário, não é verdade? Tem terra que precisa ser adubada. Tá? E depois, na época certa, não serve qualquer época do ano também, tem um momento certo de plantar, não é, pai? Tá? Então, queridos, na época certa, o agricultor vai lá e coloca a semente no solo, ok? Mas presta atenção numa coisa: depois que o agricultor colocou a semente no solo, querido, o governo dele sobre a semente praticamente acaba. O domínio dele, a gerência dele sobre a semente praticamente acaba. Por quê? Um agricultor é capaz de fazer uma semente germinar, pai? Não é. Tá? Ele é capaz de fazer uma semente brotar e crescer um pé, uma planta? Tá? Ele é capaz de colocar folha e flor? Ele é capaz de gerar o grão na vagem ou na forma como é, né, na espiga? Tá? Ele é capaz de fazer isso? Não é capaz. Então presta atenção, querido. Tá? Até que a colheita chegue, a única coisa que o agricultor pode fazer é torcer muito, né? Crer demais que aquilo vai ser uma colheita poderosa e ali ficar livrando a sua plantação das ervas daninhas, né? Tá? Se tiver um tempo de estiagem, de seca, pode até providenciar uma irrigação e assim por diante. Mas com relação à semente, o agricultor não pode fazer nada com relação à semente. Ela já foi entregue ao solo, ela vai morrer. E ele tem que confiar que da morte daquela semente vai vir uma planta e que vai multiplicar dezenas e até centenas de vezes mais aquele grão que foi colocado no solo. Tá? Então, querido, se o agricultor se agarrar à semente por medo de colocá-la na terra porque vai perdê-la, ele nunca vai ter colheita. Tá? E mesmo que ele perca o controle temporariamente sobre a semente, ele tem a fé e a certeza que se ele preparar o terreno correto, com a adubação correta, plantar na época certa e cuidar da sua lavoura, que dali vai vir uma colheita. Ainda que ele não veja, ele tem que crer que aquilo vai acontecer, senão ele nunca dará um passo de fazer um plantio. Tá? No reino espiritual também é a mesma coisa.
Se você não entender, querido, que pela fé você vai plantar sementes financeiras na vida de pessoas, tá? E ela, apesar de sair da sua mão e você perde a gerência sobre ela, ela não sai da sua vida. Então esse é o terceiro princípio. Toda semente, ela sai das minhas mãos quando eu planto, mas ela não sai da minha vida. Uma colheita conspira sobre a vida de alguém que plantou, sabe? A colheita é imperativa, querido. Por mais que você diga assim, pastor, eu nunca dei nada para ninguém, eu nunca socorri o necessitado, esperando receber qualquer coisa em troca. Glória a Deus, esse deve ser o seu coração. Pastor, eu nunca dizimei, ofertei na igreja, tá, para fazer uma barganha com Deus, ou para missões. Eu faço isso porque amo a Deus, porque amo o reino de Deus. Parabéns, esse é o coração correto. Mas ainda que esse seja o jeito certo de fazer a oferta, tá, nós não podemos negar o fato que a colheita é imperiosa. Ou seja, se você plantou, você vai colher. Isso é uma lei natural e também é uma lei espiritual. Gálatas 6,7 diz assim, de Deus não se zomba, ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Mas tem gente que está plantando as sementes erradas e estão querendo colher bênção, né? Tem gente que não está plantando nada e esperando por milagre ter uma colheita poderosa na sua vida. Não vai existir, querido, né? E tem gente plantando muito pouco, só migalhas, e achando que vai ter colheita abundante. Não vai, tá? Não vai. Se plantar as coisas erradas, vai receber coisas erradas multiplicadas. Se não plantar nada, não vai colher nada. E se plantar pouco, vai colher pouco, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Ele diz assim, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Mas aquele que semeia com fartura, com abundância também colherá. E uma coisa interessante, querido, que eu entendo nesse texto, é que Deus não está falando só de quantidade, não é verdade? Aquele que semeia muito, muito colherá, porque senão seria injusto com os pobres, não é verdade? Como que um justo poderia se enquadrar nessa palavra, um pobre, perdão, poderia se enquadrar nessa palavra, tá? Quando ele não pode ofertar muito ou ajudar muito as outras pessoas, porque ele só tem um pouco, tá? Eu entendo que quando a palavra diz que aquele que semeia muito, muito também colherá, não fala apenas de quantidade, mas fala também de constância, né? O que eu quero dizer com isso? Aqui eu peço aqui a ajuda do pai de novo, né, pai? Tá? O senhor lembra? O senhor plantava o milho, o arroz e o feijão, tudo junto no mesmo lugar, na mesma época? Não. Não, né? O que acontecia? Cada época do ano tinha um plantio diferente, não era? Sim. Tá? Então não é jogar todas as sementes no mesmo lugar, tá? Mas é ter diversificadas sementes, diversas espécies de semente, né? Sementes aplicadas nos seus solos corretos, no tempo certo, com a técnica correta. Então veja só, tá? Então, querido, lá na lavoura nós plantávamos milho, plantava feijão, plantava arroz, né? Plantava batata, plantava mandioca, quem mais plantava lá, pai? Tá? Plantava melancia, plantava pepino, plantava maxixe, plantava caxi, quem mais plantava, mãe? Plantava amendoim, né? Pipoca, plantava cana, ou seja, para cada época do ano tinha o plantio, era a época adequada para um plantio diferente, tá? E como a gente estava sempre plantando, e aqui eu quero que você preste atenção nessa expressão, estar sempre plantando, como nós estávamos sempre plantando, tá? Boas e diversificadas sementes, diversificadas espécies, o que acontecia? Todo ano, o ano inteiro, tinha alguma coisa nascendo, brotando, colhendo, não é verdade? Né? Tirava a colheita do café, chegava, plantava o feijão, plantava o milho, aí tirava o feijão, plantava o arroz, não sei se era essa ordem, né? E aí daqui a pouco já sabia que vinha a colheita de café. Então, ou seja, era um ciclo, né? Um ciclo atrás do outro, e sempre tinha alguma coisa saindo da terra, porque a terra nunca vai negar a colheita, querido, se você entender e entender a ciência do plantio, né? Por isso que eu estou falando aqui sobre as 7 leis da oferta, tá? Sobre 7 leis, não há 7, não quer dizer que sejam apenas essas, mas essas são muito importantes. Então, a semente sai das minhas mãos, mas não sai da minha vida, ok? Quarto princípio envolvendo a oferta. O dinheiro é uma ferramenta para servir a Deus e ao próximo. Já falamos sobre isso e aqui não vou me deter muito tempo, tá? Mas, queridos, pensa, querido, que o dinheiro é uma ferramenta poderosa para servir a Deus e servir ao próximo, tá? Dentro da Shalom, da Igreja Batista Shalom, nós temos um slogan, né? Um lema dentro da Shalom muito forte que chama-se amor e cuidado.
Isso é muito poderoso, tá? E nós representamos essa linguagem de amor e cuidado com uma cruz, né? Tá? Onde amor representa nosso relacionamento com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Mas o cuidado se estende às pessoas. A expressão do amor de Deus nas nossas mãos se manifesta em cuidado na vida das pessoas, entende? Olha, tá? Amor a Deus sobre todas as coisas que se manifesta no cuidado com as pessoas. Isso é extraordinário, isso é poderoso, isso é maravilhoso, tá? Olha só, queridos, nós temos a graça de Deus de dizer que na nossa igreja, na Shalom em Mafra, não existe entre nós nenhuma pessoa necessitada, para a glória de Deus. Já faz muito tempo que nós não estamos precisando socorrer ninguém com uma cesta básica por mês, né? Mas faz parte do DNA da Shalom não deixar ninguém passar necessidade, não deixar ninguém perdido pelo caminho, né? Há um senso de urgência no coração do nosso pastor sênior, pastor Odilon, na Shalom sede em Curitiba, que se espalha pelo coração de todos os pastores e igrejas da Shalom, que é: nós precisamos cuidar das pessoas que estão em dificuldade no nosso caminho. Primeiro nós servimos as pessoas e depois nós perguntamos. Nós não olhamos se elas merecem ou não para depois servir. Primeiro nós socorremos o imediato e depois perguntamos como podemos ajudar aquela pessoa a sair daquela situação e melhorar de vida, né? Porque, queridos, essa questão do servir não tem a ver com mérito. Jesus serviu a nós, dando a sua vida na cruz, mesmo que a gente não merecesse, né? Então, o dinheiro é uma ferramenta poderosa para servir a Deus e ao próximo, tá? Em todas as Shaloms espalhadas em todo o mundo, querido, todo mês são coletadas centenas de quilos, né? Toneladas, vou aqui mudar porque são toneladas, né? São toneladas de alimentos que são coletadas da generosidade que se expressa no coração dos irmãos, tá? Para poder atender aos pobres e às famílias pobres da igreja, né? De vez em quando o pastor Odilon chama lá o pessoal, tá? E se tem uma pessoa desempregada, tá? O Ministério da Ação Social vai lá e leva a cesta básica e paga a conta de água e paga a conta de luz daquela família para não deixar aquela pessoa padecer ou passar necessidade. É claro, querido, que isso não é um serviço passivo, onde alguém fica lá que nem uma sanguessuga, só tirando da igreja, não. Paralelo ao cuidado inicial, também já se entra com estratégias para ajudar aquela pessoa a mudar de vida, a melhorar a sua situação e não apenas não depender mais da igreja, mas ela passar a ser uma ferramenta poderosa para abençoar outros assim como ela foi abençoada. E aí nós queremos transmitir o DNA, esse DNA da Shalom, essa essência da Shalom a todas as ovelhas que chegam até nós. Cada pessoa que nasce de novo e vai congregar numa Shalom, ela precisa desenvolver naturalmente esse mesmo coração, porque ela foi tão amada, tão cuidada, tão bem recebida, né? tão acolhida dentro do corpo de Cristo, que ela vai desejar fazer o mesmo pelas outras pessoas, ter o mesmo coração, o mesmo sentimento. Se nós já falhamos com alguém, com certeza absoluta, querido, porque nós não somos perfeitos e nem temos a intenção, né, de substituir o lugar de Jesus. Mas isso é muito forte dentro da Shalom, e eu tenho certeza que você vai achar alguém decepcionado dentro da Shalom, isso é muito certo que vai acontecer, mas eu também tenho certeza que para cada uma pessoa que porventura se decepcionou dentro da nossa igreja, você vai encontrar centenas, milhares de pessoas em todas as Shaloms, tá? Que tiveram uma experiência extraordinária, vivenciando amor e cuidado, e que hoje fazem isso para outras pessoas de uma forma extraordinária, né? Então, queridos, nós precisamos ter esse coração, de entender que o dinheiro deve ser uma ferramenta de Deus, para poder servir ao Deus, ao reino de Deus, e servir também ao próximo na nossa vida, amém? Outra lei da oferta, queridos, a quinta lei da oferta que eu quero falar hoje é: Deus nos prova no natural antes de nos colocar no sobrenatural. Olha só, eu tenho dito uma coisa: Deus quer nos usar de uma forma extraordinária nessa terra, tá? Deus quer pegar pessoas muito pequenas que chegaram até Ele de uma forma se arrastando muitas vezes, né? Desesperada, arruinada, falida, né? Pobre, completamente necessitada, carente, né? Afetivamente, emocionalmente, às vezes até financeiramente. E Deus quer restaurar essas pessoas, trabalhar poderosamente na vida delas, tá? Para poder usá-las de uma forma extraordinária, fora do comum, de uma forma sobrenatural.
Mas antes de Deus nos usar para operar o sobrenatural em nome dele, ele vai nos provar naquilo que é natural. Deus vai nos provar naquilo que é natural. Então, queridos, é muito importante nós entendermos isso, tá? E eu sempre conto uma experiência que nós passamos, eu e a pastora Patrícia, de tantas, né, poderia dizer que são dezenas de experiências que passamos na vida financeira, que foram assim, marcantes e instrutivas demais para a nossa vida. Nós tivemos uma situação que alguns de vocês estão me ouvindo aqui já sabem, já ouviram. Eu peço aí o seu perdão e a sua tolerância por ouvir mais uma vez, mas essa história foi muito marcante para nós, né? Que um dia a pastora Patrícia estava na segunda-feira, a gente morava em Curitiba, lá na casa do pastor Paulo, lá no bairro Sítio Cercado, né? A gente morava na casa dele, ele cedeu a casa para nós morarmos, e ele foi cuidar da igreja em Ponta Grossa, né? E um dia a pastora Patrícia estava de manhã, segunda-feira, a Patrícia estava estendendo roupa em casa, e Deus falou muito forte no coração dela que ela devia dar uma oferta de R$500 para a pastora Sônia. Estou falando de mais ou menos 10 anos atrás, isso, tá? Para você ter ideia do que significava R$500 naquela época, né? Talvez seja mais ou menos uns R$5.000 hoje, tá? Uns R$5.000 hoje, para ter mais ou menos noção. Não posso afirmar com certeza, mas R$500 naquela época era dinheiro para valer, era bastante dinheiro. E ela falou assim: Senhor, a gente estava passando um momento bem, não vou dizer difícil, porque a gente nunca teve um momento difícil de verdade, né? Graças a Deus, sempre Deus proveu meios de provisão para nós, né? Nunca nos faltou nada. Mas era um momento que eu tinha saído de um estado, que eu dava aula, eu tinha saído do banco, né? Era bancário, e eu deixei os meus afazeres particulares para me dedicar só ao ministério. E o salário que eu recebia na igreja era talvez um quinto, um sexto, um sétimo do que eu recebia nos meus empregos. Então a gente vivia ali numa situação bem reduzida, apesar de ter toda a provisão de Deus, a gente estava ali sempre, estava numa vida mais simples, né? Mais resumida do que aquela vida melhor que a gente tinha antes, financeiramente falando. Então naquele momento, para ela, né, falar: Senhor, de onde eu tiraria R$500 para dar de oferta para a pastora Sônia, que é nossa prima, né, esposa do pastor Paulo? A gente estava morando na casa deles em Curitiba e eles estavam pastoreando em Ponta Grossa, estão até hoje numa igreja que nós fundamos lá, né? Então, veja só, mas ela falou: Senhor, se o Senhor quiser que eu faça isso, e no domingo seguinte eu ia para Ponta Grossa pregar na igreja lá. Se o Senhor quiser que eu faça isso, primeiro o Senhor vai ter que me dar esse dinheiro, porque eu não tenho de onde tirar. Aconteceu, passou uma semana, né? Passou a semana e no sábado nós estávamos lá em Rio Negro, ministrando o nosso curso de integração aos novos irmãos lá. E o que acontece é o seguinte: estávamos falando naquela noite no curso bíblico sobre mordomia e contribuição. E eu falava com dois irmãos que estavam lá: olha, se o irmão fulano sentir desejo de ofertar R$500 na vida desse irmão aqui, tem três opções. Será que é vontade de Deus? Será que é vontade do diabo? Ou será que é vontade dele mesmo de fazer isso? É muito simples de pensar, não é verdade? Primeiro, o diabo não quer que você oferte na vida de ninguém, porque ele sabe que a oferta vai trazer uma colheita poderosa, e tanto a quem recebeu a oferta quanto quem ofertou vai ser poderosamente abençoado. Então, querido, vai ficar muito feliz. E o diabo não quer ver ninguém feliz, muito menos glorificando a Deus porque recebeu alguma coisa. Então, com certeza não foi o diabo que colocou o desejo no coração do irmão de dar R$500 para o outro, né? Segundo, do nosso próprio coração também não seria, né, gente? Ninguém acorda aí de manhã dizendo assim: quero dar R$5.000 para alguém hoje, né? Que era o que R$500 mais ou menos representava naquela época, né? Ninguém acorda dizendo assim: que vontade de dar quinhentão para alguém, nem o quinhentão, quanto mais os 5.000, que seria hoje mais ou menos, tá? Então só pode ser quem será tocando no coração da pessoa para fazer isso, né? Aí a pessoa, quando recebe esse impulso, eu disse, ela só tem duas coisas a fazer. Se tem o dinheiro, ela pode reter e dizer assim: não posso, isso é meu, eu estou guardando para dias difíceis, ou qualquer outro argumento, e ela não fazer. Ou ela pode não ter e dizer: não é comigo, Deus não deve estar falando, porque eu não tenho dinheiro, se fosse Deus falando eu teria dinheiro. Ou ela pode ter ainda um outro comportamento que é o mais correto, e dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quer que eu seja canal de bênção para abençoar a vida dessa pessoa, então o Senhor vai prover na minha vida os recursos para eu poder fazê-lo. E é exatamente a crise da semana que a Paty estava vivendo, né? E ela não havia me contado nada sobre aquela história. Então isso foi no sábado à noite, né? E aí quando a gente foi dormir, quando nós fomos dormir lá na casa da minha sogra, o estudo tinha sido na casa da sogra,
ela veio conversar comigo, ela disse assim, amor, sabe aquela história dos R$500 que você estava falando lá no estudo? Eu falei assim, isso, Jô. Sobrou para mim, vai voar aqui então, quer ver? E aí ela falou assim, então, exatamente, Deus falou comigo segunda-feira, quando estava estendendo a roupa, que eu deveria mandar você, pedir para você levar R$500 de oferta para a pastora Sônia, amanhã lá em Ponta Grossa, quando você for pregar. E aí, queridos, na sexta-feira, alguém tinha ligado para nós, né, e dito assim, olha, eu estou na frente do caixa do Banco do Brasil aqui, o caixa eletrônico, e eu quero depositar aqui um dinheiro para vocês. Fala aí para mim, falou para mim ainda, foi comigo que essa pessoa falou. Falou assim, fala o número da conta, da agência e conta que eu transferi agora um dinheiro aí. A pessoa até brincou que tinha transferido R$150. Eu nem dei bola, 150, tá bom, mas não é lá muita coisa, deixa lá, né? E aí depois, quando eu fui conferir o extrato do banco, essa pessoa tinha dado uma oferta para nós na sexta-feira de R$1.500. Né? E aí eu fiquei, né, olhando para aquilo, da parte falou assim, então, na segunda-feira eu disse para Deus que se Ele quisesse mesmo que eu fizesse, Ele ia ter que me dar o dinheiro, porque eu não tinha condição de fazê-lo. E aí então, na sexta-feira, então nós recebemos essa oferta de R$1.500. Olha só, queridos. Tá? Deus prova primeiro no natural, para depois levar você a viver o sobrenatural. Você tem a ideia de falar assim, não, se fosse comigo eu tinha o dinheiro. Não é comigo, então, né, Deus está falando, é coisa da minha cabeça. Né? Mas como ela se abriu para dizer, Senhor, se o Senhor quiser que eu faça, o Senhor vai ter que fazer primeiro na minha vida. Tá? E aí, quem era eu para dizer para ela, não faça, na verdade? E ela saiu, né? Nós saímos ali de Rio Negro, fomos para Curitiba, e com o coração convicto que Deus queria que aquilo fosse feito. Eu me lembro até hoje, né? Nós colocamos a oferta no envelopezinho que eu dobrei e coloquei no bolso de uma camisa azul que eu tinha. Eu lembro da camisa que só tinha duas, eu tinha uma pérola e uma azul. Lembra disso, Glória? Duas camisetas da C&A, que eu paguei R$29,90 quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego em Curitiba, né? Então eu tinha uma azulzinha e uma pérola, né? Eu estava no domingo com a azulzinha e eu estava com a pérola no outro, né? E aí então eu levei no bolso ali da camisa aquela oferta de R$500 para a pastora Sônia. Agora olha só que interessante, porque até aqui nós estamos ainda no natural, viu? A oferta de R$1.500 que ela recebeu ainda era natural. Mas acontece que no domingo, quando eu cheguei lá na casa da pastora Sônia em Ponta Grossa, e eu fui entregar a oferta para ela, quando eu cheguei na casa, ela estava no banheiro, estava tomando banho. Ela falou, espera aí, Júlio, já estou saindo, coisa e tal. O pastor Paulo já tinha ido para a igreja com os meninos, coisa e tal. A pastora Sônia também é minha prima, né? É sobrinha da mãe, e o pastor Paulo é sobrinho do pai, né? Os dois já não eram primos quando se casaram, mas eu já era primo dos dois, né? E então quando ela saiu, ela saiu do chuveiro, do banheiro, e eu entreguei essa oferta para ela e disse assim, olha, a pastora Patrícia disse que Deus pediu para ela dar essa oferta para você, não é para o pastor Paulo, não é para os meninos, não é para a construção, porque eles estavam construindo a igreja na época lá, não é para a construção da igreja, essa oferta Deus pediu para ela dar para você, que é uma resposta do amor dele por você. Olha só que interessante. E aí ela começou a chorar. Ela começou a chorar copiosamente, e eu estou ali olhando para aquela cena e falei assim, poxa, eu achei que você ia ficar feliz com a oferta, né? Você não está feliz? E ela falou assim, não, você não está entendendo. Eu falei assim, o que eu não estou entendendo? Ela falou assim, Júlio, eu acabei de orar debaixo do chuveiro. Eu acabei de orar e dizer, Deus, se o Senhor, eu sei que o Senhor me ama, não tenho dúvida disso, mas o meu esposo recebe presente, ele ganha terno, ganha gravata, até cueca ele ganha lenço, ganha dinheiro, ganha perfume. Né? Eu estou vendo sempre ele recebendo tantos presentes. Por que o Senhor um dia não usa alguém para me dar um presente, dizendo que foi o Senhor que mandou? Para que eu pudesse sentir o mesmo gostinho que ele sente quando recebe essas coisas, esses mimos, né? Ela disse ainda assim, eu não tenho necessidade, não sinto necessidade, mas eu queria me sentir amada dessa forma prática, né? Como o Senhor faz com ele. Queridos, ela disse assim, eu acabei de fazer oração, você chamou aqui na porta. Você entende isso, querido? No nível que eu estou colocando isso aqui? Ah, e aí então, eu falei assim, então receba. Porque na verdade, a história dessa oferta começou na segunda-feira, lá no pátio da casa, lá, quando a Paty estendia a roupa. Deus falou com ela na segunda-feira. Daí a gente não tinha o dinheiro, eu contei toda a trajetória que aconteceu durante a semana inteira, porque Deus sabia que uma filha dele, no domingo à tarde, 5 da tarde, ia fazer uma oração pedindo um carinho.
seja, Deus já estava trabalhando fazia quase uma semana, para que no domingo a resposta da oração chegasse quase que imediata à oração que ela tinha acabado de fazer. Você pode dizer o que você quiser, você pode chamar isso de coincidência, né? Agora, eu não estou aqui contando vantagem de jeito nenhum, querido, pelo amor de Deus. Primeiro, porque nem o dinheiro a gente tinha. Segundo, querido, né, que não faz diferença nenhuma, na verdade, ser eu, a Paty ou qualquer outra pessoa o canal, né? Mas a experiência de ter vivido isso, sabe? E aí, eu, falando com o Senhor, eu disse assim, Senhor, mas para que tanta burocracia, não é verdade? Porque o Senhor não pegou alguém que tinha já o dinheiro para dar para abençoar da mulher e ponto final. Vai pegar nós aqui, ó, duro, liso, leso, né? E vai fazer toda essa trajetória de segunda a domingo para poder chegar lá com o dinheiro e ofertar na vida dela. E o Espírito Santo falou muito claramente comigo naquele dia. Ele disse assim, é para vocês aprenderem que quando vocês não tiverem, eu tenho. E aí aqui a palavra fecha para nós, que diz o quê? Ele dá semente ao que semeia. Amém? Queridos, eu adoro viver essas experiências sobrenaturais. Né? Por quê, queridos? Porque eu jamais imaginaria que a pastora Sônia ia estar naquele domingo à tarde fazendo uma oração para poder surpreendê-la com uma oferta. Isso jamais nasceria no meu coração, no coração da Paty, por iniciativa própria, né? E ainda mais chegar lá e isso coincidir dessa forma, né? Então Deus nos prova no natural, antes de nos colocar no sobrenatural. Sexto princípio da oferta. A oferta sempre volta multiplicada, tá? Como já disse aqui, e vou repetir, nós não fazemos para ter nada em troca. Sabe, daquela oferta que nós colocamos na vida da pastora Sônia naquele dia, não foi com nenhum tipo de objetivo de receber nada depois, nunca foi. Tá? Aliás, a gente nem tinha, aquele dinheiro nem era nosso, veio de outras mãos. Né? Apesar de que nos abençoou, porque foi 3 vezes maior a oferta que nós recebemos. Né? Mas olha só que interessante, querido. Nós nem tínhamos aquele dinheiro. Se isso não acontecesse, não faria diferença nenhuma naquele momento na nossa vida. Tá? Mas eu tenho que dizer uma coisa para você. Deus sempre vai fazer a oferta voltar multiplicada. Eu já falei e repito. Tá? A colheita é imperativa. Ela vai vir se você plantar as sementes corretas. Tá? E qual que é o objetivo da colheita, da multiplicação? Já falamos ontem, né? Que Deus ele multiplica a sementeira para quê? Para que nós aumentemos a nossa beneficência, ou seja, quanto mais Deus prosperar a sua vida, mais generoso, mais canal de Deus, mais ferramenta de Deus nessa terra, você vai ser em nome de Jesus. Porque se você tiver esse coração tendo pouco, querido, tá? Você também terá o mesmo coração tendo abundância. E é desse tipo de gente que Deus precisa para fazer a obra dele avançar de forma extraordinária na terra. E o último dos 7 princípios da oferta é: a unção que eu respeito e honro é a unção que eu atraio, ok? A unção que eu respeito e honro é a unção que eu atraio, ok? Tá? Então preste atenção, querido. Ó, quando você sentar para ouvir uma palavra, tá? Lembra que eu preguei esses dias atrás? Vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor, falando sobre a questão da honra, né, daqueles que são enviados para pregar a palavra, né? As pessoas recusaram a presença de Jesus. Lá em Nazaré, a Bíblia diz que ele não pôde fazer lá muitos milagres, apenas impor as mãos sobre algumas pessoas e curar algumas enfermidades. Não quer dizer que ele não tinha capacidade para fazê-lo, mas diz que ele foi impedido de fazer por causa da incredulidade do coração daquelas pessoas. Por terem o coração errado, aquelas pessoas não viram o tremendo e o poderoso agir de Deus através da vida de Jesus. Eles não respeitaram a unção e o governo de Deus na vida de Jesus. E por isso não viram o que as outras cidades, os outros lugares viram. O agir extraordinário de Jesus naquela região, naquela época. Então, queridos, toda vez que você sentar para ouvir um pregador falando, seja um irmãozinho que mal estudou, mas está lá na frente falando da palavra, você pode escolher ter o coração correto com relação àquela pessoa, tá? Respeitar a unção que repousa sobre aquela pessoa, tá? E entender que a unção que você respeita e honra, esta é a unção que você atrai. E aqui eu estou falando a respeito de uma semeadura que você faz no reino de Deus, tocando a vida daqueles que Deus levantou para fazer a obra.
Ok? Então, querido, quando vier, na próxima vez que vier um missionário, né, na sua igreja e fazer um apelo missionário, tá? Não feche o coração, sabe? Não entorte a boca, a cara, dizendo assim, já veio mais um aí para tirar o resto do que temos. Para com isso, pelo amor de Deus, né? Só se tira de alguém aquilo que a pessoa não quer entregar, ok? Mas aquilo que você generosa e espontaneamente entrega e oferta nunca será tirado de você, tá? Será uma semente poderosa que você está lançando no reino de Deus. A Shalom é uma igreja missionária, né? Nós temos missões lá na África e todo terceiro domingo a Shalom Mafra levanta uma oferta missionária exclusivamente para as nossas missões lá na África, em Guiné-Bissau e nas ilhas circunvizinhas. Tá? Paralelo a isso, além das missões da Shalom, a Igreja Batista Shalom de Mafra oferta na missão Adore, que é uma missão extraordinária. E eu quero estimular você a conhecer. Procure aí no Facebook Missão Adore. E você vai se deparar com um ministério incrível e extraordinário sendo feito na Índia, no Camboja, na Tailândia e já se expandindo para outros países. Tá? Nós também, a nossa igreja é parceira também da Missão Cristã Mundial, MCM, do pastor José Rodrigues, lá de Goiânia, que especificamente nós ofertamos para as meninas dos olhos de Deus, que é uma agência missionária no Nepal e na Índia e em outros países, que recuperam meninas que foram vendidas para a prostituição e dão um lar para elas. E agora é feito um trabalho de prevenção para evitar que elas sejam vendidas. Tá? Acolhe crianças para um lar que perderam a família, tá? Evita que outras crianças saiam do seio da sua família, dá educação, profissionaliza essas pessoas. E olha, é uma coisa extraordinária, participamos dessa missão. Participamos da missão África para Jesus, que o pastor Osnei é o líder responsável na Tanzânia, Moçambique, Quênia, Sudão do Sul. Olha, uma obra extraordinária, com sustento de viúvas, de órfãos, com escola gratuita para as crianças, construção de igrejas. Queridos, é uma obra extraordinária que eu convido você a conhecer. Chama-se África para Jesus, ou Africa for Jesus. Está aí também no Facebook, você pode pesquisar e se tornar um parceiro missionário. Nós também apoiamos a Missão Paz, tá? Apoiamos especificamente pastor Reinaldo e pastora Rosilene, pastor Zé Maria e pastora Nete, lá no Alto Tapajós, lá no Pará, que cuida de mais de 30 igrejas ribeirinhas, tá? No caso, o pastor Zé Maria, ele não tem salário, ele vive pela fé do que Deus vai dar pelo rio, o peixe, a farinha, e que alguém oferta, e as ofertas que alguém voluntariamente, que Deus toca no coração, oferta na vida dele. Ele abriu mão da vida dele, ele e a esposa, para trabalhar gratuitamente em missões e ver pessoas salvas. Gente, o que essas pessoas vivem é algo extraordinário. Eu já estive lá, eu fiquei com eles lá, eu dormi no barco com eles, eu pesquei com eles, eu preguei na igreja lá em Aveiro, na Igreja da Paz. É uma obra extraordinária, já são quase 500 igrejas ribeirinhas implantadas na bacia amazônica. Estimulo você a conhecer a Missão Paz, porque é um lugar sólido para se semear. E também falo da CFAN, Christ for All Nations, que é a missão que foi iniciada por Reinhard Bonk, lá na África. Né? Deus deu para ele um sonho de ver a África banhada pelo sangue de Jesus. E ele já faleceu ano passado. Daniel Colenda, um evangelista que com menos de 30 anos já havia ganhado mais de 2 milhões de pessoas para Jesus. É a pessoa que agora comanda a CFAN, a Cristo para todas as nações, e eles fazem cruzadas com 3 a 5 milhões de pessoas por final de semana, tendo 1 milhão, 2 milhões de pessoas convertidas num só final de semana. Milagres extraordinários acontecem nas cruzadas em toda a África, e eu estimulo você a conhecer também a CFAN, porque é a unção que você respeita e honra, é a unção que você atrai, em nome de Jesus, amém? Para eu terminar aqui a minha palavra hoje à noite, querido, tá? Eu quero falar aqui para você o seguinte, olha, uma vez o pessoal da CFAN estava tendo um evento lá em Curitiba, né, cruzada, acho que é Conferência do Fogo que eles chamam, foi lá no Marumbi Expo Center. O irmão lá, o pastor William, né, que cuida do escritório da CFAN no Brasil, aqui em Curitiba mais especificamente, ele estava contando o seguinte, que eles fizeram um cálculo de quanto custaram todas as cruzadas que eles fizeram no ano todo na África, tá? E eles chegaram à seguinte conclusão, que cada pessoa que se converteu lá nessas cruzadas todas, eles preenchem um cartão de decisão, tá?
Então essas pessoas se convertem de milhões, todas elas são pessoas que registraram por livre e espontânea vontade um cartão de decisão dizendo: eu entreguei minha vida a Cristo hoje. Aí essas pessoas são encaminhadas para as igrejas locais para serem cuidadas, tá? Então eles pegaram todos os cartões de decisão, né? E eles pegaram um montante de dinheiro investido para que as cruzadas acontecessem na África. O valor total gasto em um ano, dividido pelo número de pessoas que se converteram, eles chegaram à conclusão de que eles gastaram em média $1 por cada vida salva. E aí, querido, nós achamos que ofertar $1 por mês, por exemplo, ou por $2, $10, $15 por mês, tá, para uma missão, é tão pouco que não vale a pena. Eu lembro que naquela época, a nossa igreja ofertava R$50 por mês para essa frente missionária. E nós ficamos rejubilantes, sabe por quê? Porque a nossa igreja começou em Rio Negro com 6 pessoas adultas, né? E os nossos 2 filhos. Tá? E mesmo tendo 6 pessoas adultas e 2 crianças, nós ofertávamos R$50 naquela época que eu ouvi esse testemunho, e eu pude regozijar com a igreja, que a oferta de R$50 que a igreja lá em Mafra, Rio Negro, ofertava só para ser fã todo mês, tá? Naquela época o dólar custava R$2. Então quer dizer que R$50 que ofertávamos era responsável pela salvação de 25 pessoas todo mês lá na África. Não é maravilhoso? Isso quer dizer que nós estávamos ganhando com a oferta de R$50 por mês, 300 pessoas por ano para Jesus na África. Isso é algo extraordinário. Isso é algo extraordinário, né? Então, queridos, um dia eu vou para a África fazer missões e vou levar muita gente comigo com muito dinheiro para fazer uma obra extraordinária lá. Deus me deu essa visão. Mas, queridos, eu não preciso esperar esse dia chegar para eu poder ver a unção na vida de alguém que está fazendo a obra lá. Respeitar essa unção, porque eu quero viver isso depois, lá na frente. O que eles estão fazendo hoje, eu quero fazer depois. Mas para que eu possa viver o que outros estão vivendo, eu preciso semear, né? Respeitar a unção que está sobre eles, e investir e honrar nessas pessoas agora, para que eu lá na frente possa ser alvo do favor de Deus, de estar lá como eles fazendo a obra do Senhor, de uma forma extraordinária também no campo. Isso vai ser sobrenatural. Mas enquanto isso, eu quero ter o coração que agora aqui no natural, no pequeno, respeita e honra a unção que está sobre quem já está fazendo. E apoia, investe e ora e participa dessas missões em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, eu queria que você tivesse um coração muito livre para receber essa palavra, né, sobre oferta. Eu não fico nem vermelho de falar de oferta. Sabe por quê, querido? Primeiro, porque eu tenho uma integridade absoluta com relação a essa questão. As finanças da igreja lá em Mafra não passam pela minha mão, né? Tem a equipe, né, administrativa que cuida disso, né? Eu não tomo parte na questão de dinheiro da igreja, tá? Agora veja só que interessante, e não é nem por isso, porque não preciso dar satisfação para ninguém da minha integridade. Deus conhece meu coração, mas a igreja que eu pastoreio sabe da nossa integridade nessa área, tá? E o segundo motivo porque eu falo de oferta sem nenhum tipo de medo, é porque eu sei, querido, que se você entender a palavra do jeito que é para ser com relação a repartir, a ofertar, a contribuir, o cativeiro que está sobre a sua vida financeira vai sair. E a bênção da multiplicação, da prosperidade, vai vir sobre a sua vida de forma extraordinária. Eu ministro essa palavra no seu coração e desejo em nome de Jesus que você tenha esse tipo de mentalidade, porque Deus só vai fazer uma obra de multiplicação na vida daqueles cujo coração, na área financeira, é totalmente convertido a Ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver então aqui, né, quem está aqui conosco agora. Né, nós não conversamos com vocês no começo, mas estamos falando agora. Deixa eu ver quem participou com a gente aqui. Temos 12 pessoas ainda online, tá? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito bem. Deixa eu ver aqui a minha listinha de pessoas que estão aqui conosco hoje, né? Alguns passaram, outros continuam. Mas deixa eu ver aqui. Vamos lá. Começando aqui, Ouvida Sabino Dias, prima, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje estivemos visitando a tia Valmira, visitando também a tia Dorvina, e clamamos as orações de vocês aqui pelos nossos familiares, viu? Precisando muito de cobertura de oração.
saúde da tia Dorvina não está bem, está muito triste ver do jeito que ela está. E a tia Valmíria também está vivendo um momento difícil, né? Teu Leno lá, a esposa da Solange, muito doente também. Tio Marcino, já idoso também, clama a oração dos irmãos sobre ele, especialmente aqueles que são da família. Prima Maria Casale, Deus abençoe sua vida, querida. Lamentamos tristemente o falecimento do nosso primo Cido hoje, né? Que Deus tenha misericórdia da família e console e conforte o coração. Agradecemos a todos que intercederam, que oraram, mas aprove ao Senhor que a vida dele se encerrasse nessa terra. Deus sabe de tudo e possa consolar o coração de todos em nome de Jesus. Irmã Lourdes Peixó, Deus abençoe sua vida, querida, poderosamente. Isso é uma bênção, sua casa também, sua família. A família Gren, Elisiane, Adilson e companhia, Deus abençoe todos vocês aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tá? Ana Cristina Leite de Oliveira, Deus abençoe, Ana, seja bem-vinda. Cleonice Laruchinski Souza, nossa vizinha, Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus possa recompensar a presença de vocês aqui. Tercira Varanelli, Antenor Bronsato Sanches, Terezinha Nack, glória a Deus por todos vocês, né? Sempre aqui fiéis, buscando da presença de Deus. Tânia Maria da Silva, Deus abençoe, está com a filha da Inês, a Tânia? Deus abençoe, querido, em nome de Jesus, poderosamente, viu? Se for, deve ser nossa prima. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Irmão José Gomes de Oliveira, Deus abençoe. Irmão de Vespasiano, região metropolitana de BH, Deus abençoe, queridos. Aprendi essa semana, né? Irmã Ismailda, Deus abençoe. Fazia dia que eu não via você por aqui. Mamãe da Elisiane, seja bem-vinda em nome de Jesus. Flávia Raquel, Deus abençoe sua vida, querida, em nome de Jesus. Obrigado pela companhia mais uma vez, tá bom? Deus abençoe sua vida poderosamente. Kelly Reis, Deus abençoe, Kelly, colega da Glade de Trabalho, Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, né? Muito bem, muito bem. Meus pais moram ainda em Moreira Salles, Flávia, ainda moram. Estou aqui com eles esses dias, vou embora amanhã cedinho. Da glória de Deus e pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem mais? Quem mais está conosco aí? Me ajude aí, minha produção aqui. Álvaro Xavier está assistindo. Álvaro Xavier, Deus abençoe, primo. Deus abençoe, em nome de Jesus, aí a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Viu a Wildener, Deus abençoe, querida, empresária, também cristã, lá em São Bento do Sul, Deus abençoe sua vida, glória a Deus pela sua vida, poderosamente a bênção de Deus, e seja sobre a sua empresa, sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Valdeci José de Oliveira, né? Primeira vez que eu vejo conosco aqui, seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Ministério Milagre. Ministério Milagre, pastor Josué, pastora Zuma, Deus abençoe. Esse ministério faz jus ao nome, né? Deus usou o pastor Josué para operar um milagre na minha vida, quando a minha perna era para ter sido amputada, né? Segundo os médicos. E Deus operou um milagre, curando a minha perna quando eu era adolescente, através da vida do pastor Josué. Sempre serei grato, pastor Josué, pela sua vida, viu? Deus abençoe. Joaquim Hernani, Deus abençoe você, Deus abençoe a Helenice, Deus abençoe a Emily, em nome de Jesus, poderosamente. Glória a Deus, né? Quem mais? Jaque, família, Sueli Emília Gabardo, na minha sogrinha, Deus abençoe sua vida, sogra. Bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a vida do Nereu, do Eliseu, de toda a família aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem mais? José Renato passou, não sei se ele continua, passou por aqui. E da Yolanda aqui. José Renato passou por aqui também, glória a Deus, né? A irmã Zeli está aí também? Zeli. Deus abençoe, Zeli. Deus abençoe, querida, poderosamente, em nome de Jesus. Os Plonsati eu falei, Deus abençoe, né? Família Plonsati, lá em Maringá. Acho que tem Maringá que eles moram. Glória a Deus. Amanda Reis. Amanda Reis? Saudade de você. Opa, Deus abençoe, Amanda. Saudade de você, do Toninho, viu? Do irmão Elias, da irmã Maria. As crianças são todos gigantes já, né? Crescidos, né? Glória a Deus. Bênção demais ter vocês aqui, viu? A avó Sueli nós já vimos. Já falamos aqui, né? Muito bem, gente. É isso aí. Vamos orar. Agradecendo a Deus por esse tempo. E eu quero ministrar novamente uma palavra de Deus sobre a tua vida financeira.
Mas em nome de Jesus, eu gostaria que você tivesse o coração que Jesus espera que você tenha. Amém? Com relação à questão financeira. Eu sei que muita gente tem semeado palavras erradas com relação a contribuir, a ofertar. Tem mentido a respeito e tem uma mentalidade forjada no inferno por causa do que falam por aí. Mas que você tenha um coração diferente, querido, em nome de Jesus. E alinhe o seu coração à palavra de Deus, para você viver o extraordinário da parte de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Eu não vi aí pedidos de oração. Alguém aí viu? Vamos orar aí, pedidos da minha sogra. Vamos orar pelos nossos familiares aqui com problemas de saúde em Moreira Salles. Tio Jovem, tia Neguinha também. Vamos orar também pela família, né, que perdeu o primo lá. Família Jimenez, né, nossos primos lá em Maringá, Sarandi, que perderam o Aparecido hoje, né, que estava com câncer. Que Deus tenha misericórdia da família e console e conforte a cada coração nesse momento doloroso. E que Deus também possa cuidar e abençoar de cada família que está vivendo luto nesse dia por qualquer motivo e também por causa dessa doença que está assolando o nosso país e o mundo, né? Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Santo Eterno Deus, damos graças a Ti, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui na presença do Senhor, servindo a Ti, ó Deus, com todo o nosso coração. Pai, alguns podem dizer, poxa, essa é uma semana de férias, podia estar descansando, Senhor, Pai, mas não tem prazer ou alegria maior, Pai, do que estar na presença do Senhor, servindo ao Senhor, ó Pai, ainda mais nesses dias aqui, ó Deus, na companhia da família, Senhor. Gratidão eu tenho, Pai, de estar aqui com o pai, com a mãe, Senhor, com a Glá, com o Júlio, com a Juliana. Aqui, Senhor, nós temos, ó Deus, 3 gerações, ó Pai, de pessoas que servem ao Senhor. Pai, e assim será para sempre na nossa descendência, no nome do Senhor Jesus. É uma linhagem consagrada a servir ao Senhor de todo o coração. Senhor, eu te agradeço, Pai, por todo exemplo do pai, todo exemplo da mãe. Obrigado por todo ensinamento que eles nos deram, pela fortaleza servindo ao Senhor que eles são, ó Pai. Nunca vi o pai e a mãe mais crente ou menos crente por causa das circunstâncias. Sempre estiveram firmes no Senhor, confiantes em Ti. E eu te louvo por isso, Senhor. Pai, eu quero agradecer também por cada vida que se conecta conosco todos os dias aqui pela live, Senhor. Declaro que a bênção, a graça, a glória, o favor do Senhor esteja sobre cada casa poderosamente. Oro, Senhor, por todos os enfermos, ó Deus, aqueles que colocaram pedidos de oração aqui e por outros que não colocaram. Obra, Pai, com o Teu poder sobre a vida de cada um, Senhor, poderosamente, Senhor, trazendo restauração e cura extraordinária em nome de Jesus, Senhor. Mais uma vez eu apresento a vida da tia Valmira, do tio Mercindo, Senhor. Apresento a vida também, ó Deus, do Leno, na presença do Senhor, e clamo graça e favor do Senhor sobre a vida deles. Opera o Teu milagre, Senhor. Abençoa a vida da Solange, Senhor, daqueles que cuidam deles, Pai. Dê força, restaura o ânimo, o vigor, Senhor, e traga a sua recompensa por essa atitude de honra que tem diariamente, ó Pai, cuidando dos seus. Pai, ora também pela vida da tia Dorvina, Senhor, clamando restauração completa, neurológica na vida dela. Nós não temos clareza do que está ocorrendo com ela, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, Teu poder, ó Deus, para fazer nova todas as coisas, Senhor. E peço também a força do Senhor sobre a vida da Marlene, Senhor, que está cuidando dela com tanto amor e com tanto carinho, Senhor. Honra e abençoa a vida dela por isso, Senhor. Pai, consola os nossos parentes lá em Maringá, em Sarandi, Senhor, que perderam, ó Deus, o primo, o Senhor Lucido, Deus, de forma dolorosa, Deus, essa doença, Pai, tão terrível que é o câncer, Pai. Em nome de Jesus, clamamos o consolo, o conforto do Senhor para todos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. E oramos por todas as famílias, ó Pai, do Brasil e do mundo que estão enlutadas por causa dessa doença do coronavírus, ou seja, por qualquer outra razão, Senhor. Consola, Pai, aqueles que estão sofrendo. Consola os aflitos, Pai. Abra, Deus, os céus e abençoa a vida do órfão, da viúva, do necessitado. Ó Pai, do empresário, do autônomo, Senhor, que tem vivido dias difíceis, ó Pai, com a pandemia, ó Deus, com o comércio fechado, com as empresas fechadas. Tem misericórdia do Brasil, tanto na questão da saúde, Pai, quanto na questão, ó Deus, também da economia. Ó Deus, a questão educacional, escolar, ó Deus, tão complicada nestes tempos, ó Pai. Deus, vivemos tempos tão tristes, ó Pai, na nossa nação, mas o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa graça, Pai, nossa fortaleza. Ó Pai, nós confiamos em Ti de todo o nosso coração e declaramos, ó Deus, o melhor de Deus sobre todos aqueles que Te amam e Te temem, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo em nome de Jesus a vida, ó Deus, do irmão, ó Deus, da irmã Ana, que está aqui conosco lá de Santo Agostinho, Pai.
que está se recuperando, Senhor. Eu ouvi testemunho glorioso dela hoje, Pai, de que o irmão está muito melhor, Senhor. E nós declaramos que em breve ele estará em casa, completamente curado e restaurado, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, eu oro também, ó Deus, declarando a Tua paz, ó Deus, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor. E eu oro, Deus, por cada igreja Shalom espalhada em toda a face da terra. Ó Deus, eu clamo pelos nossos pastores Odilon e Sinorá, pastores sênior da Shalom em Curitiba, pastor Lourenço e pastor Inês, são nossos discipuladores amados. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Adegemar e Monique, ó Deus, e em nome dele coloco todos os pastores e lideranças da Shalom Global, Senhor. Amém. Cada ovelha preciosa, cada Shalom, ó Deus, que o Senhor colocou no mundo, ó Deus, ovelhas para nós amarmos e cuidarmos, Senhor, conforme o Senhor quer. Pai, dá-nos graça de ser extensão do Teu amor para essas pessoas, Pai. Deus, todos os Teus filhos e filhas espalhados em toda a face da terra, independente a qual igreja pertençam, Pai. Aqueles que o Senhor chamou, ó Pai, a igreja que o Senhor abriu, o sacerdote, o líder que o Senhor levantou, abençoe e prospera poderosamente em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro que todos tenham uma noite de paz, ó Deus, e alegria na Tua presença. Ó Deus, e que a palavra que estudamos esses dias, ó Deus, sobre finanças, ó Deus, possa entrar poderosamente no coração e mudar a mentalidade de cada um que está me ouvindo, Senhor. Ó Deus, e ampliar na vida daqueles que já tinham, ó Deus, o entendimento correto. E, ó Deus, mudar a mentalidade daqueles que tinham mentalidade errada sobre dinheiro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que, ó Deus, abram as portas dos céus, Pai. Que se abram as portas celestiais e as janelas celestiais para abençoar a vida de cada um. Supra cada um que está em necessidade, Senhor. Não deixa, Pai, que ninguém, ó Deus, se perca, Pai, por falta de dinheiro, Senhor. Mas que sejam, ó Deus, providos neste tempo de dificuldade. Ó Deus, e que além de providos, se tornem provedores, abençoadores de outros. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, pela sua vida. Glória a Deus pela sua família, pela sua casa, especialmente pelo seu tempo dedicado aqui na presença do Senhor Jesus. Amém? Amém. Um beijo para todo mundo. Agradeço aqui a companhia do pai, da mãe, da Glá. Nesses dias aqui em Moreira Salles, foi muito bom estarmos juntos, né? Estavam sempre aqui do outro lado, assistindo pela TV. E nessa semana tivemos a oportunidade de cultuarmos a Deus em família, junto com vocês. E foi muito especial, né? Foi muito especial. Que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. A Cíntia Almeida, nossa prima, chegou também aí agora. Deus abençoe. Seguimos orando pelo seu papai, tá, Cíntia? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, em nome de Jesus. Oi? Nelly Oliveira. Eli? Nelly Oliveira. Deus abençoe, Nelly. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É isso aí, gente. Chegamos ao final. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua noite. Tenha um bom descanso. Obrigado, Elvira. Desejando boa viagem para nós aqui. Obrigado. Deus abençoe vocês todos aí também, em nome de Jesus. Amém. Amamos vocês e ansiamos por um dia a gente se encontrar novamente, tá bom? Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Então, quem ficou conosco aqui, apenas um pouquinho, como é que é? Receba o nosso coraçãozinho. Mas quem ficou o tempo todo e até o final, receba o nosso coraçãozão, cheio do amor de Jesus por você. Beijo no coração. Deus abençoe e até domingo, 18 horas. Ó, deixa eu repetir algo aqui para vocês, queridos. Tá? Priorize o culto da sua igreja. Se você tem uma igreja para ir, e pode ir, vá no culto da sua igreja. Se você tem culto online da sua igreja, priorize, honre o pastor que Deus colocou sobre a sua vida. Vai, apoie a sua igreja, apoie a sua liderança, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Agora, se o nosso culto não coincide com o horário e você pode conciliar de estar conosco e depois no seu culto ou vice-versa, tá? Então, querido, esteja conosco, vai ser uma bênção receber você, viu? A Ana Cristina diz que a Nelly é a esposa do Júlio, nosso primo lá, filho da Giracema. O Júlio é irmão da Ziza, né? Isso, Deus abençoe, Nelly. Deus abençoe. Estamos conhecendo online muitos parentes aqui que não conhecíamos antes. Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus, né? É a cunhada, né, Elvira? Deus abençoe, glória a Deus. Beijo para vocês, queridos, até domingo. Ó, domingo é a pastora Patrícia, pregadora no nosso culto de celebração, viu? Eu vou voltar de viagem amanhã e vou descansar, vou preparar o louvor com as crianças.
E aí, estaremos juntos domingo para louvar a Deus poderosamente, em nome de Jesus, domingo. Até lá, Deus abençoe, beijo.